Por volta de 900 mil anos atrás, a espécie humana quase deixou de existir. Evidências genéticas publicadas a partir de análises de variabilidade do DNA nuclear e mitocondrial, incluindo estudos consolidados por Lee e Durbin em 2011 e aprofundados por pesquisas mais recentes em genética populacional, indicam que a população ancestral do Homo sapiens pode ter sido reduzida a algo entre 1.000 e 1.003 indivíduos reprodutivos. Esse evento extremo, conhecido como gargalo populacional, ocorreu provavelmente na África durante um período de instabilidade climática profunda no Plioceno Médio. Todos os humanos vivos hoje descendem desse pequeno grupo que sobreviveu. Essa não é uma hipótese filosófica, mas uma conclusão sustentada por décadas de estudos genéticos comparativos. Quando se analisa o DNA de uma pessoa da Escandinávia e de outra do leste asiático, a diferença média é inferior a 0,1%, valor estatisticamente relevante para qualquer noção de separação biológica significativa. Em termos evolutivos, europeus e asiáticos são variações recentes dentro de uma mesma população africana original. Mas antes da gente continuar, escreva no comentário de qual região nos acompanha para saber o quão longe os nossos episódios estão chegando. E não esqueça de se inscrever aqui no canal Rá Primitiva. E obrigado você que já faz parte da comunidade. Gratidão. Entre 70 mil e 60 mil a.C., ocorreu o evento mais decisivo da história humana moderna, a migração para fora da África, conhecida na literatura científica como Out of Africa Gundu. Evidências arqueológicas e genéticas situam o ponto de partida provável no leste da África, especialmente na região que hoje corresponde à Etiópia, Eritreia e Quênia. Estudos de haplogrupos mitocondriais, em especial os ramos L3, M e N, demonstram que todas as populações não africanas descendem de um subconjunto muito pequeno desse grupo original. O nível do mar naquele período era significativamente mais baixo devido à glaciação em curso. O Estreito de Bab el-Mandeb, que hoje separa a África da Península Arábica, tinha apenas alguns quilômetros de largura. Dados geológicos indicam que travessias costeiras eram possíveis com tecnologia rudimentar, provavelmente utilizando balsas simples ou mesmo travessias em maré baixa. Não houve uma única migração massiva, mas várias ondas pequenas, compostas por grupos familiares de algumas dezenas de indivíduos. Esses humanos não estavam colonizando o mundo. Estavam seguindo presas, buscando água, reagindo à pressão ambiental. A expansão inicial seguiu majoritariamente as rotas costeiras do sul da Ásia, conforme a chamada hipótese da migração costeira, sustentada por sítios arqueológicos no atual Omã, Índia e Sudeste Asiático, contendo restos de moluscos, ferramentas líticas simples e evidências de exploração marinha datada entre 65 mil e 45 mil a.C., em algum ponto entre o sul da Ásia e o Planalto iraniano, provavelmente entre 50 mil e 45 mil a.C., essa população começou a se dividir de forma irreversível, não por decisão consciente, mas por direção geográfica. Um conjunto de grupos moveu-se gradualmente para o noroeste, alcançando o Levante, a Anatólia e, eventualmente, a Europa. Outro seguiu para o leste, atravessando o Sudeste Asiático, alcançando a China, a Sibéria e mais tarde o Japão. Nesse momento, não existiam europeus ou asiáticos. Existiam apenas humanos modernos, culturalmente semelhantes, tecnologicamente equivalentes, falando línguas aparentadas e compartilhando os mesmos mitos, estratégias de sobrevivência e organização social básica. Os grupos que avançaram em direção à Europa encontraram um continente em plena era glacial. Por volta de 45 mil a.C., grandes porções do norte europeu estavam cobertas por gelo permanente. O ambiente era dominado por estepes frias, fauna de grande porte e estações extremamente marcadas. Além disso, a Europa já era habitada por outra população humana. Os neandertais presentes no continente havia mais de 300 mil anos.
Evidências genéticas confirmam que houve cruzamento limitado entre as populações, resultando em cerca de 1% a 2% de DNA neandertal nos europeus modernos. No leste, a situação era diferente. As populações que avançaram pela Ásia enfrentaram climas variados, florestas tropicais no sudeste asiático, planícies abertas no norte da China, ambientes extremos na Sibéria. Nessas regiões, encontraram outro grupo humano arcaico, os denisovanos, conhecidos principalmente por evidências genéticas, obtidas a partir da caverna Denisova, no sul da Sibéria. Populações asiáticas modernas, especialmente no leste asiático e na Oceania, carregam traços genéticos desse contato. O ponto central é que esses cruzamentos não criaram novas espécies nem capacidades cognitivas distintas. Eles apenas adicionaram variações mínimas a um mesmo arcabouço humano. O que realmente mudou foi o isolamento. Durante dezenas de milhares de anos, esses grupos permaneceram separados por milhares de quilômetros, sem rotas comerciais, sem intercâmbio cultural consistente, sem transmissão de inovação em larga escala. Cada geração aprendia com a anterior apenas aquilo que funcionava naquele ambiente específico. Uma técnica desenvolvida na Europa para caçar grandes mamíferos da estepe não chegava à Ásia. Um método asiático de exploração costeira não alcançava o oeste. Esse isolamento progressivo deu início ao que os antropólogos chamam de evolução cultural divergente. É fundamental compreender que até cerca de 30.000 a.C. as diferenças ainda eram sutis. Uma criança europeia criada em uma comunidade asiática seria indistinguível de qualquer outra criança local. A arquitetura cerebral era a mesma, a linguagem era igualmente complexa, a criatividade e a capacidade simbólica não variavam. Que começava a mudar não era o ser humano, mas o conjunto de soluções que cada grupo acumulava para sobreviver. Sem perceber, esses pequenos bandos estavam participando da maior experiência natural da história. Observar o que acontece quando uma mesma espécie, com a mesma mente, enfrenta ambientes radicalmente diferentes por tempo suficiente. A partir desse ponto, a paisagem deixaria de ser apenas cenário. Ela se tornaria força ativa, moldando comportamentos, crenças, tecnologias e, eventualmente, civilizações inteiras. O mundo humano acabará de se dividir, não em raças, não em espécies, mas em caminhos. A partir do momento em que os grupos humanos se estabeleceram de forma relativamente permanente em diferentes regiões da Eurásia, um fator passou a exercer influência contínua e silenciosa sobre tudo o que viria depois: a geografia física. Montanhas, rios, desertos, planícies litorais não funcionaram apenas como pano de fundo para a história humana. Eles atuaram como filtros, corredores e barreiras, direcionando fluxos populacionais, limitando contatos e moldando as probabilidades de certos desenvolvimentos culturais em detrimento de outros. A Eurásia não é um continente homogêneo. Sua característica mais decisiva é a orientação do seu eixo principal. Enquanto a Europa se estende predominantemente no sentido leste-oeste, a Ásia se expande de forma massiva no sentido norte e sul. Essa diferença, aparentemente cartográfica, teve consequências profundas. A tese foi formulada de maneira sistemática pelo geógrafo e biólogo evolutivo Jared Diamond, especialmente em Gans Gerus Steel, 1997, com base em dados climáticos, botânicos e arqueológicos. Mover-se ao longo de um mesmo eixo de latitude significa permanecer em faixas climáticas semelhantes. A duração dos dias, o regime de estações, a incidência solar e os padrões de temperatura variam pouco. Isso favorece a disseminação de plantas, animais, técnicas agrícolas e tecnologias. Já deslocamentos verticais implicam atravessar zonas ecológicas radicalmente distintas, exigindo adaptações constantes e frequentemente, inviabilizando a transferência direta de conhecimento. Entre 10 e 4.000 a.C., quando a agricultura começou a se expandir a partir de seus centros iniciais, essa diferença tornou-se determinante.
Inovações agrícolas originadas no crescente fértil podiam se espalhar pela Europa com relativa rapidez, pois encontravam condições ambientais compatíveis. Em contraste, tecnologias desenvolvidas em uma região da Ásia frequentemente se tornavam inúteis poucas centenas de quilômetros adiante, ao cruzarem zonas de monções, desertos ou regiões alpinas. Além da orientação continental, as barreiras geográficas desempenharam um papel central. A Ásia abriga os maiores obstáculos naturais do planeta. O Himalaia, formado pela colisão entre as placas indiana e euroasiática há cerca de 50 milhões de anos, criou uma muralha praticamente intransponível entre o sul e o leste do continente. Durante praticamente toda a pré-história e a antiguidade, a travessia em larga escala dessa cordilheira foi impossível. Como consequência, civilizações como as do Vale do Indo e da planície chinesa evoluíram de forma amplamente independente, apesar da proximidade relativa. Ao norte da China, o deserto de Gobi, com sua aridez extrema e variações térmicas severas, funcionou como outra fronteira cultural duradoura. Ele separou populações agrícolas sedentárias de sociedades nômades das estepes da Ásia Central. Essas estepes que se estendem da atual Hungria até a Mongólia constituem um ambiente singular, inadequado para a agricultura intensiva, mas ideal para o pastoreio móvel. Essa divisão ecológica produziu modos de vida radicalmente distintos, frequentemente em conflito, raramente integrados. A própria vastidão da Ásia contribuiu para a formação de esferas civilizacionais autossuficientes. A China, o subcontinente indiano, o mundo persa e mais tarde o islâmico desenvolveram sistemas complexos capazes de sustentar dezenas de milhões de pessoas sem necessidade constante de influência externa. O isolamento não era absoluto, mas o contato ocorria de forma intermitente, principalmente por meio de rotas comerciais, como a Rota da Seda, ativa de maneira irregular a partir de cerca de 130 a.C. Durante a dinastia Han, a Europa seguiu um caminho diferente, geograficamente menor, recortada por penínsulas, ilhas e mares interiores. Ela carecia de barreiras naturais comparáveis às asiáticas. O mar Mediterrâneo, longe de ser um obstáculo, tornou-se um meio de integração. Evidências arqueológicas indicam intenso intercâmbio cultural marítimo já por volta de 3.000 a.C., conectando o Egito, o Levante, a Anatólia, a Grécia e a Península Itálica. A navegação costeira permitiu a circulação de ideias, genes e mercadorias de maneira contínua. Os rios europeus reforçaram esse padrão. O Danúbio, o Reno, o Ródano, o Sena e o Tâmisa formaram corredores naturais que penetravam profundamente no interior do continente. Esses cursos d'água eram navegáveis por longos trechos, conectando regiões distantes sem exigir infraestrutura complexa. Mesmo comunidades sem acesso direto ao litoral estavam integradas a redes comerciais amplas. Isso reduziu o isolamento regional e favoreceu a difusão rápida de inovações na Ásia. Embora existam rios de dimensões colossais, como o Yangtze, o Rio Amarelo, o Ganges e o Indo, a maioria corre no sentido norte e sul, paralelamente uns aos outros. Esses sistemas facilitaram a integração interna de grandes regiões, mas não conectaram diferentes zonas ecológicas entre si. Cada bacia hidrográfica tornou-se o núcleo de uma civilização própria, com pouca necessidade de interação estrutural com as demais. O litoral europeu também desempenhou papel decisivo, extremamente recortado. Com inúmeras enseadas, portos naturais e ilhas, ele praticamente obrigou as populações a se relacionarem com o mar. A pesca, o comércio marítimo e a navegação tornaram-se práticas comuns desde o Neolítico. Por volta de 1500 a.C., civilizações como a micênica já possuíam redes marítimas extensas no Mediterrâneo Oriental. Essa tradição náutica criaria, milênios depois, as condições técnicas e culturais para a expansão ultramarina europeia. Grande parte da Ásia continental, em contraste, profundamente interiorana. Regiões como
A Ásia Central, o Planalto Tibetano e o oeste da China estão a milhares de quilômetros do oceano. Nessas áreas, o mar não era um fator econômico ou simbólico relevante. As culturas que ali se desenvolveram eram orientadas para a terra, para rotas caravaneiras e para sistemas agrícolas fluviais. Mesmo nas zonas costeiras asiáticas, a escala continental fazia com que a navegação fosse apenas uma opção entre muitas, não uma necessidade estrutural. Essas diferenças geográficas produziram consequências políticas. A Europa desenvolveu-se como um mosaico de unidades concorrentes. Reinos, cidades, Estado e império surgiam, colidiam e desapareciam com frequência. Nenhuma entidade conseguiu manter hegemonia duradoura sobre todo o continente. Essa fragmentação permanente criou um ambiente de competição constante, no qual a inovação militar, administrativa e tecnológica tornava-se questão de sobrevivência. Na Ásia, especialmente na China, a geografia favoreceu a centralização. As planícies férteis do norte e do centro permitiram a sustentação de populações densas sob um único aparato administrativo, desde a unificação promovida pela dinastia Qin em 221 a.C. A ideia de um império unificado tornou-se recorrente. Mesmo períodos de fragmentação eram vistos como anomalias, temporárias a serem corrigidas pela reunificação. Nada disso foi inevitável. A geografia não determinou resultados específicos, mas moldou probabilidades. Ela tornou certos caminhos mais acessíveis e outros mais custos. As sociedades humanas responderam a essas condições com criatividade, adaptando-se, resistindo ou explorando as oportunidades disponíveis. Ainda assim, ao longo de milhares de anos, os limites impostos pela Terra acumularam efeitos. Quando se observa a história em escala profunda, torna-se evidente que a mente humana não se desenvolveu isoladamente do espaço físico. Montanhas canalizaram ideias tanto quanto rios canalizaram mercadorias. Desertos separaram culturas tão efetivamente quanto oceanos. A geografia não escreveu a história sozinha, mas forneceu alfabeto com o qual ela foi escrita. Ao final desse longo processo, europeus e asiáticos continuavam sendo humanos biologicamente semelhantes, mas já habitavam mundos estruturais distintos. O palco estava montado. O próximo passo não seria apenas adaptar-se à Terra, mas transformá-la deliberadamente. A partir desse ponto, a agricultura deixaria de ser apenas subsistência e se tornaria o motor central da organização social. É ali que as diferenças deixariam de ser sutis e passariam a definir civilizações inteiras. Quando quiser, sigo com o capítulo 03. Entrando direto em clima, agricultura, trigo versus arroz. Quando a última glaciação começou a recuar por volta de 12.000 a.C., o mundo humano entrou em uma fase de transformação irreversível. O clima tornou-se progressivamente mais estável em diversas regiões da Eurásia, criando condições para algo que até então era impossível: a produção previsível de alimentos em larga escala. A chamada Revolução Neolítica não ocorreu de maneira uniforme, nem simultânea, mas emergiu de forma independente em múltiplos pontos, sempre em resposta direta às condições ambientais locais. Dois desses centros iniciais moldariam profundamente os caminhos divergentes das sociedades europeias e asiáticas. No oeste, o Crescente Fértil, região que abrange partes do atual Iraque, Síria, Turquia e Levante, tornou-se o berço da agricultura baseada em trigo e cevada. Por volta de 10.000 a.C., no leste, o Vale do Rio Amarelo, posteriormente o Vale do Ianzé, deram origem ao cultivo sistemático de painço e arroz entre 9.000 e 7.000 a.C. Esses dados são sustentados por evidências arcobotânicas amplamente documentadas por pesquisas conduzidas por David Harry Harris, Peter Belvoord, equipes multidisciplinares ao longo das últimas décadas. À primeira vista, a diferença entre trigo e arroz pode parecer trivial. No entanto, cada uma dessas plantas impôs
Exigências técnicas, sociais e cognitivas radicalmente distintas. Trigo é uma cultura de crescimento relativamente autônomo. Após o plantio, requer pouca intervenção até a colheita. Isso permitiu que famílias individuais administrassem suas próprias parcelas de terra, acumulassem excedentes e tomassem decisões produtivas de maneira descentralizada. O armazenamento de grãos secos também era simples, favorecendo a formação de reservas privadas. O arroz, por outro lado, exige um nível de controle ambiental extremamente preciso. Cultivo em arrozais depende de irrigação contínua, manejo coletivo da água, manutenção constante de diques e canais, além de trabalho intensivo durante praticamente todo o ano agrícola. Uma única família não consegue sustentar esse sistema sozinha. A sobrevivência depende da cooperação organizada entre dezenas ou centenas de pessoas. Ao longo de milênios, essas exigências técnicas se cristalizaram em estruturas sociais duradouras. Nas regiões onde o trigo predominou, especialmente na Europa, desenvolveram-se comunidades em que a autonomia familiar era viável e frequentemente valorizada. A propriedade privada da terra tornou-se central. O sucesso individual era possível sem coordenação constante com a coletividade. Esse padrão criou ambientes culturais nos quais a competição, a inovação pessoal e a mobilidade social eram incentivadas. Nas regiões dominadas pelo arroz, particularmente no leste asiático, a lógica era oposta. A sobrevivência coletiva exigia disciplina, sincronização e subordinação de interesses individuais ao funcionamento do grupo. A cooperação deixou de ser apenas uma estratégia prática e tornou-se um valor moral. A estabilidade social passou a depender da harmonia entre os membros da comunidade e do respeito a hierarquias funcionais. Esses padrões não ficaram restritos ao campo. Eles se expandiram para a organização política, a filosofia, a religião e a forma como as pessoas concebiam a si mesmas dentro da sociedade. Na China, já durante a dinastia J, entre 1046 e 256 de Cristo, surgiram sistemas de pensamento que enfatizavam ordem, dever social e continuidade. O confucionismo formulado por Confúcio, 550-1479 a.C., não foi uma invenção abstrata desconectada da realidade material. Ele refletia séculos de experiência em sociedades que dependiam da coordenação coletiva para funcionar. Na Europa, em contraste, o pensamento filosófico grego, que floresceu entre 600 e 300 anos de Cristo, emergiu em cidades-estado compostas por proprietários relativamente autônomos. A valorização do debate, da argumentação lógica e da responsabilidade individual está diretamente ligada a esse contexto socioeconômico. Platão, Aristóteles e seus contemporâneos operavam em um mundo onde o indivíduo podia de fato agir como agente político independente. O clima reforçou essas tendências. A Europa pós-glacial apresentava estações bem definidas e relativamente previsíveis. O sucesso dependia de planejamento sazonal, plantar na primavera, colher no outono, sobreviver ao inverno com estoques acumulados. Esse ciclo favoreceu uma mentalidade orientada para o futuro, para a previsão e para a gestão individual de recursos. A falha em planejar tinha consequências diretas e pessoais. Na Ásia Oriental, especialmente nas regiões influenciadas pelas monções, a incerteza climática era maior. Chuvas intensas podiam transformar paisagens inteiras em poucos dias. A resposta eficaz não vinha do planejamento individual, mas da capacidade coletiva de adaptação rápida. Essa dinâmica reforçou a importância da flexibilidade social, da obediência a decisões centralizadas e da confiança em estruturas administrativas estáveis. Essas diferenças também se refletiram na relação com a natureza. Em grande parte da tradição europeia, especialmente após a consolidação do pensamento judaico cristão entre os séculos Plínio e IV dono de Cristo, e a natureza passou a ser concebida como algo a ser dominado. O mandamento bíblico de subjugar a terra sintetiza uma visão em que o ambiente é um recurso a ser controlado e explorado.
Leste asiático influenciado por correntes como o taoísmo, a natureza foi interpretada como um sistema do qual o ser humano faz parte. A ênfase não recaía sobre dominação, mas sobre equilíbrio. Essa diferença filosófica não surgiu do acaso. Ela reflete milênio de convivência com sistemas agrícolas que exigiam adaptação cuidadosa aos ciclos naturais em vez de sua imposição forçada. A linguagem e a escrita aprofundaram ainda mais essa divergência. Na Europa e no Oriente Médio, os sistemas alfabéticos, desenvolvidos a partir do alfabeto fenício, por volta de 1200 de CR, reduziram a escrita a um conjunto limitado de símbolos fonéticos. Isso facilitou a alfabetização, democratizou acesso ao conhecimento e favoreceu tradições intelectuais baseadas na argumentação textual. Na China, o sistema logográfico consolidado já durante a dinastia Shang 1600-1046 preservou o significado independentemente da pronúncia. Essa característica permitiu a unidade cultural em um território vasto e linguisticamente diverso, mas ao custo de um aprendizado longo e especializado. O domínio da escrita tornou-se prerrogativa de uma elite burocrática, selecionada por exames imperiais que testavam o conhecimento dos clássicos confucionistas. Sistema formalizado a partir da dinastia Han 206 AD, CR 220 de PDCOC. Essas escolhas tecnológicas mudaram formas distintas de pensamento. Estudos contemporâneos em psicologia cultural, como os conduzidos por Richard Nisbett, colegas desde o final do século XX, demonstram diferenças estatísticas na forma como populações de origem europeia e leste asiática processam informações. Tendências analíticas focadas em objetos isolados e causalidade direta são mais comuns no Ocidente. Abordagens holísticas sensíveis ao contexto e a relações entre elementos predominam no leste asiático. Nenhuma dessas formas é superior. Ambas são respostas cognitivas coerentes a ambientes sociais distintos. É essencial compreender que essas diferenças não são genéticas no sentido determinista. Elas emergem do aprendizado social, da repetição cultural e da adaptação histórica, quando indivíduos migram e são socializados em outro contexto. Essas distinções tendem a se atenuar em poucas gerações. Isso confirma que a divergência ocorreu principalmente no nível cultural, não biológico. Ao chegar ao final desse percurso, torna-se evidente que europeus e asiáticos não seguiram caminhos diferentes porque pensavam de maneira diferente desde o início. Eles passaram a pensar de forma diferente porque viveram por milhares de anos sob condições que exigiam soluções distintas. A geografia delimitou possibilidades, o clima impôs desafios. A agricultura organizou a cooperação humana. A cultura consolidou essas respostas em valores, instituições, sistemas de pensamento. A história não foi escrita por raças, nem por destinos imutáveis. Foi escrita pela interação contínua entre uma mente humana universal e um planeta profundamente diverso. O mesmo cérebro que construiu castelos de pedra também ergueu arrozais em terraços. A mesma capacidade simbólica produziu tanto a lógica aristotélica quanto os clássicos confucionistas. A diversidade das civilizações humanas não é evidência de separação, mas de adaptação. No fim, a lição mais profunda é simples e desconfortável. Se o ambiente tivesse sido outro, a história teria sido outra. Se as montanhas estivessem em lugares diferentes, se os rios corressem em outras direções, se o trigo crescesse onde o arroz cresceu, nada do que hoje parece natural teria ocorrido da mesma forma. A civilização humana é o resultado contingente de escolhas forçadas pela paisagem. E tudo isso começou quando um pequeno grupo de humanos, quase extinto, decidiu caminhar para fora da África, sem saber que estava dando início à maior diversificação cultural da história da vida na Terra. Para mais conteúdos aprofundados baseados em ciência e história comparada, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir ao vídeo. Nos vemos no próximo episódio. Abraço!